Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos provoca a refletir profundamente sobre o nosso compromisso com Cristo e nos convida a viver um discipulado autêntico e radical. Vamos ao Evangelho do dia. Felizes sereis vós, se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. O preço do discipulado. Nesta passagem do Evangelho, Jesus se dirige a uma grande multidão que o segue, apresentando um chamado à reflexão profunda sobre o que significa ser seu discípulo. Ele inicia essa mensagem desafiadora ao enfatizar a necessidade de desapego, não apenas em relação aos bens materiais, mas também em relação às relações familiares e à própria vida, ao afirmar que, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus nos convida a considerar a centralidade do amor a Deus em nossas vidas, que deve superar qualquer outro tipo de afeto ou ligação. Essa exigência de desapego não se refere a um desprezo pelas relações familiares, mas a uma priorização do compromisso com Cristo que exige uma disposição radical de entrega e amor. A metáfora da cruz que Jesus apresenta é igualmente significativa. Carregar a cruz e seguir a Jesus implica uma aceitação dos desafios, sofrimentos e sacrifícios que podem advir da vida cristã. O ato de carregar a cruz é uma convocação à resiliência e à perseverança diante das dificuldades. É uma lembrança de que o caminho do discipulado não é fácil, mas é essencial para aqueles que desejam se comprometer genuinamente com a mensagem e a missão de Cristo. O discipulado exige coragem para enfrentar o sofrimento e a rejeição, assim como disposição para servir aos outros em amor e humildade. Jesus prossegue com duas ilustrações práticas que ressaltam a importância do planejamento e da consideração antes de se tomar uma decisão. Ao falar sobre a construção de uma torre, ele nos ensina a importância de avaliar os recursos disponíveis antes de iniciar uma tarefa. Esse princípio se aplica não apenas à construção física, mas também à vida espiritual. É necessário que cada discípulo conte o custo do compromisso com Jesus, para que não comece um caminho que não possa sustentar. Da mesma forma, o exemplo do rei que precisa considerar suas forças antes de ir para a guerra enfatiza a necessidade de uma avaliação sincera e realista da própria capacidade de seguir a Cristo. Essas ilustrações nos mostram que o chamado de Jesus
é sério e exige um compromisso genuíno. Ele não quer que seus seguidores entrem em sua missão sem entender as implicações desse chamado. Ao encorajar seus ouvintes a renunciar a tudo o que têm, Jesus está nos mostrando que o verdadeiro discipulado requer uma entrega total. Essa renúncia não se traduz em uma vida de miséria ou desespero, mas em uma vida rica de significado e propósito, onde o foco é o reino de Deus. A renúncia, nesse contexto, é uma libertação das distrações e dos fardos que podem nos afastar da missão maior a que somos chamados. Finalmente, esta passagem nos provoca a refletir sobre nossa própria vida e compromisso com a fé. Somos desafiados a avaliar o que estamos dispostos a abrir mão para seguir a Cristo. As relações e os bens que valorizamos não devem ocupar o lugar que pertence a Deus. O chamado de Jesus não é um convite superficial, mas uma convocação profunda para uma transformação interior que nos leva a viver de maneira radicalmente diferente. Ao considerarmos esse chamado, somos convidados a reexaminar nossas prioridades e a buscar um relacionamento mais profundo e significativo com Ele, que nos capacitará a viver como verdadeiros discípulos no mundo de hoje. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.